Enothria The Last Song é um RPG de ação que passou despercebido por muitos jogadores, e não por falta de qualidade, mas agora é hora de dar o destaque que esse jogo merece. Nesse conteúdo aqui, vamos mergulhar na lore, nas referências culturais, na ambientação deslumbrante e nas mecânicas únicas que fazem de Enothria uma joia escondida do gênero Souls-like. Be the force of change in this wretched farce past due. Become its curtain call. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Falsa. Aqui falamos sobre análises, teorias, dicas e novidades do mundo dos games. Já batemos a meta dos primeiros 1000 inscritos e agora estamos rumo aos 5000. Então já se inscreve, ativa o sininho, comenta e compartilha com os amigos. E agora, bora pro vídeo. Enothria se passa em um mundo onde tudo é regido por uma peça de teatro eterna. Os habitantes estão presos em papéis fixos como marionetes de um roteiro que nunca muda. Esse roteiro é chamado de Canovaccio e representa a ordem imposta por entidades superiores. Você joga com um Masquerato, alguém que pode quebrar esse ciclo e reescrever o destino. A narrativa é cheia de simbolismos sobre identidade, liberdade e transformação. O jogo é profundamente inspirado na comédia dell'arte, um estilo teatral italiano que usa arquétipos e máscaras para representar emoções e papéis sociais. Personagens como Arlequino, Pulcinella e Colombina são evocados em inimigos e NPCs. Há também influências da mitologia mediterrânea, da arte barroca e do folclore europeu. Tudo isso cria uma estética única e rica em significado, como se cada combate fosse uma cena dramática encenada num palco vivo. Visualmente, Enothria é um espetáculo. Cidades ensolaradas, vilarejos decadentes, florestas encantadas e palcos abandonados compõem um mundo vibrante e melancólico. A trilha sonora reforça o clima teatral, com composições dramáticas e instrumentais que parecem saídas de uma ópera sombria. Um dos maiores diferenciais de Enothria é o sistema de conjuntos, que permite ao jogador criar até 3 builds distintas e alternar entre elas em tempo real. Cada conjunto é composto por 2 armas, uma gema de bloqueio, 8 itens de consumo, um aspecto, um papel designado por uma máscara, 6 modificadores de máscaras, 4 linhas de máscaras, e você pode alternar entre os 3 conjuntos a qualquer momento ali, adaptando sua estratégia conforme o desafio. As armas são divididas em 7 categorias, cada uma com animações e movimentos específicos. Dentro de cada categoria, o que diferencia as armas são escalas de danos baseadas nas virtudes, infusões elementais, tipo de item usado para aprimoramento, que são as Hefestitas para armas comuns e Hefestitas reveladas para especiais, para armas especiais. E as categorias das armas são sabre, espada longa, espada grande colossal, arma de haste, estrela da manhã, martelo colossal. Uma dica aqui para você, pessoal. Equipe armas com os 4 elementos ali. Tenha sempre armas com os 4 elementos do jogo, que é Vis, Malano, Gratia e Fato. Para versatilidade, tá? E porque essas armas aqui, tem inimigos e locais que elas podem ser mais aproveitadas dependendo do tipo de elemento que você usa, tá? E armas podem ser aprimoradas aqui até o nível mais 10, tá, pessoal? As gemas de bloqueio são especializadas em aparadas contra diferentes tipos de dano. No entanto, sua variedade tem pouco impacto prático. A gema inicial costuma ser suficiente para toda a campanha, E os modificadores de máscara são efeitos passivos comprados com pontos no caminho dos inovadores. Esses pontos são obtidos ao
encontrar entradas do compêndio, derrotar inimigos de um mesmo tipo, vencer chefes específicos. E é possível adquirir cerca de metade dos modificadores ali em uma campanha só. As árvores de habilidade ali, né, os modificadores, se organizam em 4 árvores baseadas nas virtudes. Mago de combate, que é a parte azul, focada em linhas de máscaras. Bruto, que é o vermelho, que foca em dano físico. Trapaceiro, que é o verde, que trata de esquivas e abate de inimigos. E Elementalista, que é o roxo, que foca em efeitos elementais e infusões de armas. As máscaras definem o papel do personagem e desbloqueiam habilidades exclusivas. Elas também alteram atributos e influenciam o estilo de jogo. Aqui vão alguns exemplos, tá, pessoal? A Máscara da Mudança, que aumenta o dano de ataques pesados e a força física quando o personagem está desperto. Disfarce de Espaventa, que melhora a resistência e concede acesso à habilidade Barragem Solar. Os aspectos funcionam como modificadores adicionais que fortalecem o personagem conforme o estilo adotado. Aqui vai algumas dicas aí para quem for jogar, tá? Use os 3 conjuntos para cobrir diferentes situações: combate físico, magia, suporte ou controle de campo. Priorize armas com elementos variados para explorar fraquezas dos inimigos. Invista em modificadores que completem seu estilo de jogo. Teste diferentes máscaras para descobrir sinergias únicas entre as combinações que você pode fazer no jogo. Enotra também conta com puzzles ambientais, chefes desafiadores e uma narrativa que se desdobra conforme suas ações. O jogo possui múltiplos finais, dependendo das escolhas feitas ao longo da jornada. Cada decisão pode alterar o rumo da história, revelar novos segredos ou até mudar o comportamento de certos personagens. Enotra The Last Song é uma obra ousada e artística que merece ser redescoberta. Ele não tenta copiar os grandes nomes do gênero, ele cria sua própria identidade. Se você está cansado do mundo cinzento e quer alguma cor ali, uma alma profunda, esse jogo pode ser exatamente o que você procura. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, pessoal: o nosso personagem, um boneco de madeira, que não tem um papel nessa história, e temos que descobrir onde nos encaixamos. Tenho que dizer que esse jogo aqui me lembra bastante Lies of P, tá? E vale lembrar que a desenvolvedora do jogo, Jama Games, prometeu uma DLC, mas que até agora nada foi divulgado. Temos algumas especulações, principalmente no Reddit, sobre um anúncio de algo sobre o jogo, mas por hora é só especulação mesmo. Em contrapartida, né, a desenvolvedora anunciou um jogo baseado na obra clássica de Dante Alighieri, A Divina Comédia, que também foi fonte de inspiração para a franquia Devil May Cry. O título do jogo é La Divina Comédia e vai ser um RPG com elementos de Souls-like. Então vale muito a pena ficar de olho aí, pessoal. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que achou de Enotra. Compartilha com os amigos que gostam de RPGs e jogos Souls-likes diferentes. E vamos juntos fazer o canal Faust crescer além dos 5.000 inscritos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou! Un séjour, mon Dieu,